Mas hoje eu queria render homenagens, homenagem a uma personalidade nacional. Na verdade, é uma personalidade local que se transformou numa personalidade nacional e que se desdobra para fazer um trabalho que é muito, muito, muito difícil. É muito difícil. Do jeito que ele faz é dificílimo. E para fazer com 100% de acerto é impossível. Eu me refiro ao 02. É o 02, eu me refiro ao Carlos Bolsonaro, que é o vereador da família mais poderosa do Brasil, a família Bolsonaro. E eu não quero render homenagens a ele pelo trabalho que ele faz como vereador, até porque ele não faz, né? Ele foi eleito, aí pediu licença e não é legal, né? O sujeito vai, disputa uma eleição, fala para as pessoas que vai trabalhar por elas e de repente cai fora. Convence essas pessoas. Convence as pessoas a votar e cai fora. Mas a lei é assim, ela é generosa com a velha política, com os velhos políticos e com as práticas da velha política que mesmo aqueles que se dizem da nova política fazem. Por exemplo, se eleger e cai fora, né? Mas tudo bem, não é por esse motivo, portanto, que eu quero homenagear o Carlos Bolsonaro. Eu quero homenagear o Carlos Bolsonaro pelo trabalho pra lá de complicado que ele faz, porque o governo tem um porta-voz, né? O porta-voz é o general Otávio do Rego Barros. Só que o governo tem também uma voz, que é o Carlos Bolsonaro. Correto. Nunca antes na história desse país o governo teve um porta-voz e uma voz. Nunca. A voz, em geral, é do presidente. Tem o porta-voz e a voz é do presidente. Mas nesse governo a gente tem o porta-voz, o presidente e a voz. Então você tem o porta-voz e a voz. E a voz é o Carlos Bolsonaro. E por que ele é a voz? Porque ele é o operador das redes sociais do presidente da República, né? E ele também cuida da sua própria rede social. Então é um negócio desafiador, é difícil você fazer isso. Você cuidar da rede social de alguém e também da sua própria rede social. Exatamente. Malabarismo. Nas redes sociais ele é o Jair Bolsonaro e ele também é o Carlos Bolsonaro. Olha que difícil que é fazer isso. Então ele alimenta as redes sociais do pai e as próprias. Não é trivial. O Jair Bolsonaro tem mais de 5 milhões de seguidores no Twitter. E tem 14 milhões de seguidores no Instagram. E o Carlos Bolsonaro tem 1.300.000 seguidores no Twitter e quase 2 milhões de seguidores no Instagram. É gente pra dedéu. É muita gente, né? Daí porque ele merece nossa homenagem. Porque não é trivial fazer isso. A gente vê que ele trabalha muito. A gente vê que às vezes ele tá beirando o esgotamento, né? Tanto que diante de tanta entrega, tanta tentativa de acertar, às vezes passa do limite. E quem passa do limite mais às vezes erra. Começa a errar, né? E começa a se atrapalhar. Então, por exemplo, em julho, quando o Instagram tirou o número de curtidas das postagens, ele escreveu o seguinte no Twitter: confere que o Instagram não mostra mais o número de curtidas numa postagem? Empresa privada, ok. Se isso for real, saiba que o intuito é barrar o crescimento dos que pensam de forma independente, ou seja, aqueles que estão rompendo o sistema. Quem raciocina sabe o que isso significa. Bom, é o jeito dele pensar, mas isso é coisa de quem está trabalhando demais, tá? Sabe? Fica numa carga intensa, começa a escrever coisas desse tipo. Dá para entender. O Instagram dele tem mais de 2.500 posts. 2.500 posts. E o Instagram do Jair Bolsonaro, 3.000. É coisa pra chuchu. 3.000 coisas escritas, né? Todo dia. Na semana passada, o perfil do Jair Bolsonaro criticou a possível decisão do STF de rever a prisão em segunda instância. Como esse assunto não diz respeito ao presidente, o presidente não tem que se meter nisso, deu ruim. E aí apareceu a voz falou, putz, fui eu. Então não era o presidente, era ele. É complicado. Deu ruim. Bom, esse final de semana ele escreveu aí como Carlos, ele escreveu no Instagram pessoal dele, no sábado, às 7h48 da manhã, ele já começou cedo. Certo. Ele escreveu o seguinte: determinação do presidente Bolsonaro, a Petrobras cancelou o contrato de patrocínio de 872 milhões de reais com a equipe de Fórmula 1 McLaren. Um absurdo cometido com dinheiro do contribuinte por governo anterior. Dinheiro do pagador de impostos sendo aplicado onde necessário. Ao que ele se referia? Ao cancelamento de um contrato que a Petrobras celebrou no ano passado, na gestão do governo Temer, com o presidente da Petrobras era o Pedro Parente, patrocinar a McLaren
Em fevereiro desse ano, a Petrobras estava revendo sua política de patrocínios. Em maio, o Bolsonaro anunciou no Twitter, o Carlos Bolsonaro, na versão Bolsonaro, anunciou no Twitter que estava buscando uma maneira de rescindir esse contrato com a empresa britânica. Ele, presidente da República, falou isso. A Petrobras já participou em outros tempos de patrocínio da Fórmula 1, patrocinou a Williams por 10 anos, há alguns anos também voltou e tal, e ela estava retomando o contrato com a Fórmula 1. O acordo tinha exposição de marca nos carros, nos uniformes, instalações, etc. Além disso, produtos para a McLaren, produtos de óleo e combustível. E o post do Carlos Bolsonaro sobre esse assunto tem dois absurdos, fruto desse esgotamento, né? O primeiro é que, admitindo que seja verdade o que ele diz, porque de repente ele volta atrás, como fez no caso do STF, o presidente da República tomou uma decisão envolvendo uma atividade de rotina da Petrobras. Ele tomou uma decisão de mandar interromper um contrato, né? E isso é um equívoco, porque uma empresa pública ou uma empresa não pública, uma SA, controlada pelo Estado ou não, tem que ser gerida pelas normas mais elevadas de governança. E a governança corporativa pressupõe o melhor para os acionistas, todos, majoritários ou majoritário e minoritários. E prestar contas ao Conselho de Administração. E ali se encerra a discussão. Cabe ao governo ou controlador da companhia indicar os integrantes do Conselho de Administração. Ponto final. Zero ciência. Acabou. Não tem que se meter. Ele não pode apitar na Petrobras, não pode apitar em nenhuma estatal. Ou melhor, não deve. Apitar é coisa da velha política. E quando apita, coloca um ingrediente não comercial numa decisão que tem que ser de natureza comercial, para que o máximo lucro seja produzido pela companhia e que haja a maior distribuição de lucro, e aí sim o dinheiro vá para o Estado, que é um acionista, como vá para os acionistas minoritários. Mas tem um segundo absurdo no Instagram dele, que é chamar o orçamento da Petrobras de dinheiro público. A Petrobras não é um dinheiro público. A Petrobras ela trabalha com recursos que, quando ela transfere para o proprietário das ações, passa a ser dinheiro do Estado, no caso do acionista, que é o Estado, passa a ser dinheiro privado, no caso do acionista, que é privado. Mas dentro da Petrobras, é um dinheiro da Petrobras, né? Não é porque aquele recurso é do contribuinte que ela tem que ser bem gerida. Ela tem que ser bem gerida porque as empresas têm que ser bem geridas. Qualquer SA tem que ser bem gerida. Porque uma SA é uma empresa que nos Estados Unidos eles chamam de empresa pública. Qualquer empresa privada nos Estados Unidos, sendo de capital aberto, é chamada de empresa pública, porque o capital é aberto, não pertence ao dono do botequim. Não tem um botequim. O dinheiro da Petrobras tem que ser usado para fazer lucro. Então, quando a empresa paga o dividendo, ok. Bom, também contém um profundo desconhecimento sobre o mercado de combustível. Profundo desconhecimento. O automobilismo tem vários patrocinadores. Ducati tem patrocínio, Fórmula Truck tem patrocínio, Stock Car tem patrocínio, Indy, Fórmula 1, e todos têm patrocínio de pneu e de óleo, e de petróleo, de combustível. É natural que seja assim, né? Em 2018, 208 empresas patrocinaram a Fórmula 1. Só isso, só 208. A Petrobras patrocinou a McLaren para reforçar as gasolinas que ela tem, Podium, Grid e a linha Lubrax. Os termos da parceria da Petrobras com a McLaren são parecidos com os da Shell com a Ferrari. São parecidos com o da Petronas, que é a estatal da Malásia, com a Mercedes. Aliás, a Petronas paga muito mais para a Mercedes do que a Petrobras paga para a McLaren. Você pega a quarta maior empresa de petróleo do mundo, a ExxonMobil, ela está na Red Bull, está na Toro Rosso. Você pega a Shell, ela está na Ferrari, está na Alfa Romeo, que é a antiga Sauber, está na Haas. A British Petroleum, através da Castrol, está na Renault, e por aí vai. Elas estão lá assim porque é para estar lá. Onde é que é para estar uma empresa de petróleo? Financiando o quê? Se não Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula Truck, Stock Car, kart, Autorama não, que é elétrico. Mas tirando, né? Então, graças à presença na Fórmula 1, hoje a Shell tem uma imagem de vanguarda na tecnologia, porque
Porque ela está em várias... aliás, essas empresas que eu citei estão também nas outras categorias, lembrando, né? Então, se a Petrobras está tomando medidas empresariais e revendo a sua política de patrocínio, ok. Agora, se for isso, o 02 está tentando faturar para o presidente algo que o presidente não fez, se for uma decisão empresarial. E nesse caso, isso é feio, porque isso é coisa de republiqueta. A Petrobras toma uma decisão empresarial e o presidente da República vem e fala: fui eu que fiz. O presidente não, o filho do presidente, né? O filho do presidente. Se o 02 está descrevendo o que de fato aconteceu, a gente tem um problema sério, porque realmente o presidente prometeu eliminar as coisas da velha política e interferir na política da Petrobras, no trabalho da Petrobras, ainda mais este é típico de velha política, é inadequado. Bom, como o porta-voz, general Otávio Rego Barros, toma o cuidado de primeiro bater com o presidente antes de falar, a gente não tem muita preocupação com o que ele fala. O que ele fala normalmente não dá problema, não dá ruído. Mas se você é a voz e não o porta-voz, isso exige um grau de entrosamento grande, né? Um conhecimento de funcionamento do governo grande e um conhecimento das relações institucionais dentro de um país. Coisa que a voz precisa se preocupar em fazer e que não está fazendo. Cria ruído. Não é à toa que ele cria tanto ruído assim, né? Então fica registrada a nossa homenagem pela tentativa dele de conviver com a ideia de nutrir as redes sociais do presidente da República e as dele, sendo voz e sendo a própria voz e a voz do país e a voz dele mesmo e tal. E um alerta para que ele estude mais antes de apertar o botão send dos aplicativos que ele administra.